Bom dia! Tudo bem por aí? Que delícia estar mais uma vez aqui com vocês, justamente para inaugurar um dos nossos destaques aqui no perfil Arte Melodia, com uma convidada muito especial. E não teria outra pessoa melhor que ela para falar desse tema que nós escolhemos para dividir com vocês. Afinal, eu sempre digo aqui, professor que sempre está recebendo informação nova e está sempre se aprimorando, só tem mesmo que ter sucesso na sua prática pedagógica. Então, sejam bem-vindos. Espero que hoje esse tema dê uma mudada na forma do seu pensamento em construir o seu plano de aula e levar para os seus alunos realmente o que eles mais precisam. Então, hoje a gente escolheu esse tema porque uma preocupação muito relevante hoje na área da educação é justamente como ensinar e avaliar considerando as competências e as habilidades, quando a gente tem que focar no desenvolvimento e na preparação dos alunos para o mundo atual. E como que eu posso multiplicar essas competências e essas habilidades através da música, né? Então, esse tema surgiu de uma forma assim muito leve e eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês, e a live vai ficar gravada lá inaugurando o nosso destaque Dica de Mestre, tá bom? E para a gente descobrir como multiplicar essas competências e essas habilidades, claro que eu tive esse grande prazer dela aceitar sim o meu convite e em estar aqui compartilhando conosco, dividindo essa grande sabedoria que ela vem acumulando ao longo do tempo. Então, se você não leu o currículo dela, vai lá no destaque que vai estar prontinho para você conhecer todo o trabalho dessa incrível educadora musical, tá bom? Então, a gente aqui no perfil Arte Melodia, para você que está chegando agora aqui, a gente fala que a Arte Melodia Shop vai muito além de uma loja de produtos e materiais educativos. A Arte Melodia chegou para transformar a sua prática pedagógica. Então fica sempre de olho nos stories, no feed, que eu vou compartilhando as minhas experiências em sala de aula. Tenho o grande prazer de receber vários convidados aqui, trazendo também essa sabedoria acumulada através da prática, do dia a dia, de muito estudo, de muita dedicação, né? Porque a gente fala assim, entrou para a área da educação, caneta e papel na mão a vida toda, né? Porque a gente tem que sempre estudar e sempre estar melhor para trazer sempre o melhor para aqueles que para aqueles que estão nas nossas mãos, né? Então, a Mônica ainda não entrou aqui. Cadê a Mônica? Vamos ver. É ela que eu vou chamar aqui para trazer essa sabedoria imensa aqui com a gente. Então, não poderia ter pessoa melhor aqui para trazer, para falar sobre esse tema do que Mônica Coropos. Acabou de entrar. Ela que é mestre em música e educação e tem um trabalho incrível. Ela é compositora, ela é produtora, ela é instrumentista, escritora e tem uma vasta experiência na área da musicalização infantil, da educação musical. Então a Mônica vai estar aqui conosco, já vou enviar o convite aqui para ela para conversar um pouquinho com a gente sobre o trabalho e o que ela faz para multiplicar
identificar as competências e as habilidades através da música. Vem cá, Mônica! Ê! Ah, que delícia te receber aqui, é um prazer imenso. Muito obrigada por ter aceito esse convite, porque não teria pessoa melhor para falar sobre esse tema. Então, você que é mestre em música e educação, vai inaugurar aqui o nosso destaque Dica de Mestre. Oba! Que prazer, Elaine, estar aqui com você. Uma querida, uma companheira na jornada, né? O nome Musicalizando com Alegria, ele já diz, né? Já fala sobre isso, nesse processo contínuo da musicalização. E eu te chamo de jornada porque no processo contínuo da musicalização, nós nos aproximamos mais, né, de nós mesmos, dos nossos alunos, da comunidade, né, dos nossos familiares. É algo, como eu chamo também, de educação abrangente. Não é? Tudo que a gente faz na nossa sala de aula, seja com um aluno individualmente, de instrumento, de musicalização, ou em turma, em escola regular, ou na igreja, ONG, algum espaço não formal de aprendizagem, a gente está transbordando, transcendendo daquela sala de aula, né, para os demais campos de atuação que aquela criança, que aquele aluno está inserido, não é? Então, a música, ela tem essa capacidade, a gente vai falar muito sobre isso aqui na live, de semear, né? Semear fé, semear amor, semear esperança, num tempo de tanta desesperança, não é? Nós podemos nos autoconhecermos, conhecermos o outro, né? Através da afetividade, do vínculo, não é? Da proximidade. A música, ela tem benefícios que vão muito além da técnica, né? E assim, é tão gostoso a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, né, que vêm me procurar, e também acredito te procurar, né, para comprar um material didático, ou para convidar para algum curso, algum workshop, ou para fazer, né, uma consultoria, no meu caso, vem procurando a técnica pela técnica. Mas a partir do momento que ela entende, né, e muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, né, no nosso curso regular de formação, isso a gente vai adquirindo ao longo da nossa jornada profissional, do nosso magistério, da nossa entrega para a docência, né? Quando a gente não faz isso meramente para ganhar o sustento, que é tão importante, o nosso sustento financeiro. Mas quando a gente entende que isso é muito mais amplo, isso é uma missão de vida, né? Isso está dentro da nossa essência, que nós temos a oportunidade rica de semear nas pessoas, né? É uma grande responsabilidade, né? Na verdade. Grande. A gente tem um ser humaninho ali pronto para absorver tudo de melhor que você pode dar, né? É isso aí. E aí é o que eu falo aqui, Mônica. Eu falo assim, Arte Melodia Shop, até fiz essa abertura antes de você chegar. É uma loja de materiais educativos, mas muito mais que isso, a minha verdadeira paixão é dividir e poder multiplicar justamente conhecimento, instrução para os professores, porque eu vejo isso também. Às vezes tem gente que me procura também para fazer consultoria. Ah, mas eu preciso saber como eu faço um plano de aula hoje. Peraí. É um passo a passo, é uma construção. Você não pode simplesmente achar que você vai dar determinada atividade sem saber os objetivos concretos que você quer com aquilo, quais habilidades e competências você está desenvolvendo naquele aluno. Então, assim, a educação, no geral, né? A gente acaba falando da educação musical, que é a nossa maior vertente, mas a gente precisa de entender a educação no geral, né? Porque é, de fato, uma forma de você intervir dentro daquela pessoa, para o bem ou não. Então, que trabalho a gente quer realmente desenvolver? E eu falo isso que você acabou de falar,
é uma coisa que eu falo. O valor financeiro do nosso trabalho é consequência do amor que a gente coloca nele, né? De sempre estar estudando e sempre estar dividindo. Essa troca aqui, olha, é sensacional, riquíssima, né? E tem muitas pessoas que acabam não participando. Ah, depois eu vejo. Ah, depois eu estudo. Tem gente que fala assim pra mim, Mônica, não sei se acontece com você, até divide aqui. Ah, agora eu não dou aula para educação infantil, depois eu faço um curso. Eu falo, não, se você quer isso, você já tem que estar preparado. Porque aí, quando você for convidado, a gente não sabe o que acontece na vida, né? Tudo pode acontecer. Você ser convidada para dar um curso, você ser convidada para trocar de trabalho numa outra escola ou com uma outra possibilidade. E aí? E ninguém tá podendo dizer não, né? E ninguém vai falar não. Então, é muito importante o que você falou. Né? Eu sempre dei aula para o ensino médio, para o Fundamental 2, e agora me chamaram para dar aula na creche, e eu estou precisando de dinheiro, não posso largar esse trabalho, né? E aí, assim, vai correndo, isso é correr atrás. Porque a proposta da nossa live hoje é mostrar para quem está aqui e para quem virá assistir depois que a gente tem que correr na frente. Isso né? Aí. Correr isso na frente é que vai dar para nós o distanciamento dessa urgência, né? De ter que aprender a toque de caixa. E o trabalho fica desequilibrado, tanto para você quanto para o aluno que vai receber, né? Hoje a gente não tem mais aquela prática educativa onde o professor fala e os alunos só seguem. A gente tem que ter essa interação com eles. É daí que vem a ludicidade, né? Eu fiz uma live só disso e você pode falar muito bem que é através da ludicidade também que a gente consegue as habilidades e as competências, né? E o pessoal acha assim, eu vou usar esse brinquedo aqui, é lúdico porque eu estou usando um brinquedo. Não! É a sua postura, é o clima e o ambiente que você constrói para receber aquela criança. É ou não é? É muito isso. Assim, é uma questão mesmo da construção da nossa essência enquanto pessoa. Antes de falar das habilidades e competências, a gente tem que se olhar, né? Porque e fazer assim uma acariação, uma anamnese, uma autoanamnese, né? Para saber assim, por que eu tô aqui? Para quê? Como? Né? De onde vim? Para onde vou, né? Porque se a gente porque se a gente não fizer isso, a gente vai seguir regras. A gente vai ficar dependente de receita de bolo, de outras pessoas fazendo plano de aula. E a gente que participa de grupos, a gente vê o desespero, né? Gente, eu dou aula meia hora, a hora não passa. Nossa. O que eu faço? Né? Como é que vocês fazem? Mas esse desespero, ele é fruto de um despreparo, não é? De um despreparo de desenvolvimento pessoal, né? De um despreparo de entender que não são 4 anos de graduação, não é um curso técnico que vai te formar professor. Teve uma vez até que eu fiz uma live e eu falei, gente, eu não quero ser polêmica, eu vou falar a verdade. A faculdade é um conto de fadas. Você sai de lá achando que você vai encontrar 30 anjinhos sentados na cadeira, todo mundo com desenvolvimento pleno e que tudo que você preparou vai ser lindo e você vai ficar contente e vai ser tudo. Não! Cada um é diferente, cada um tem uma dificuldade diferente. Você tem que saber lidar com o comportamento da sala, você tem que saber manter a liderança dentro da sala, respeitando o próximo. Você tem interferência da família, da escola. A gente, como professor, não é só o professor e o aluno. Você tem interferência da família, que chega no aluno que chega a você. Você tem interferência da instituição, que é você. Então, assim, são muitas coisas ali. E aí, é a prática, essa troca,
É esse contato com quem realmente já viveu na jornada, como você falou, que vai poder falar, peraí, isso acontece assim, isso acontece assado, cuidado, se prepara, faça assim. E quando você fala, quando eu já estou preparada, quando a gente sai da zona de conforto, a gente, né, dá uma, opa, ixi, agora. Mas se você já tem um preparo, você fala, peraí, eu sei que eu já vi isso em algum lugar, deixa eu ver. Deixa eu ir atrás de alguém que possa me ajudar. E aí você consegue estruturar o seu plano de ensino junto com a BNCC. Tem gente até hoje que dá aula sem ler o documento da BNCC. E aí você fala assim, gente, que aula, como que acontece? E aí é o desespero porque a pessoa não está preparada, nem academicamente, nem psicologicamente e nem estrutura mesmo de falar, peraí, por onde eu começo, para onde eu vou, né? Então, acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque assim como eu aprendo com você, você aprende comigo, que eu falo que a gente não vai parar de aprender nunca. Nunca. Outras pessoas que estão aqui também vão aprender. Então, por isso que eu fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite, viu? Você tem uma bagagem muito grande e é sempre uma delícia, né? A gente poder fazer. Isso é o bem que a gente faz para o outro, né? Sim. É uma doação do nosso amor pela música, né? Então, obrigado, Mônica. Você é muito importante estar aqui, viu? Inaugurando esse destaque aqui, dica de mestre mesmo. A gente se vê nessa trajetória, às vezes na escola, né? Sem poder trocar. Somos o único professora de música da escola, né? O coordenador pedagógico, a coordenadora, por mais esforço que faça, por mais esforçada que seja, não consegue nos orientar, né? Porque não faltam-lhe ferramentas que nos dê, né? E aí o pessoal fica frustrado porque querem transformar no festeiro da escola, né? Naquele que só ensaia para eventos. Mas exato. Veja, isso às vezes nem é por mal, não é? É por falta de um despreparo. Por isso, o tema da nossa live é tão importante. Como multiplicar competências e habilidades, né? Através da música. Eu acho que no contexto escolar, né? E quando a gente fala no contexto escolar, serve a escola de música, né? A escola de ensino privado, particular, a escola pública, tá? A sua aula de instrumento em casa. Então, a gente vai falar aqui, mas cada um vai contextualizar. Porque essas habilidades e competências, ainda que esteja na BNCC, ela pode ser aplicada na nossa vida prática. Né? E tem, porque o mundo atual exige isso, né? Exatamente. A gente precisa desenvolver, que nem até separei aqui, do dicionário, segundo o dicionário, as competências são as qualidades de quem é capaz de apreciar, resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, aptidão e idoneidade. Porque a gente, como indivíduo, isso é do dicionário, tá, gente? O indivíduo só vai ter sucesso na sua vida social, na sua carreira profissional, se ele criar competências que vêm das habilidades adquiridas. E habilidades é quando o ser humano, o indivíduo, domina um processo e consegue compreender ele completamente. Então, assim, às vezes a gente vê criança dentro da sala de aula que não tem raciocínio lógico, tem dificuldade motora. E isso a gente vai ter que trabalhar para que se crie uma habilidade de desenvolvimento. E aí sim você vai para a competência, que é a tomada de decisões. A criança cria autonomia para tomar decisões, liderar, resolver conflitos. Tudo que a gente aplica para a criança hoje, não é para hoje, é para amanhã. É ou não é, Mônica? Agora fala. É para toda a vida, né? A Bíblia tem até um versículo que diz que instrui, né? A criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não vai se desviar. Né? Tem muito a ver com Montessori também, porque quando a gente semeia no coração da criança, a gente está semeando para o presente, mas para o futuro também. Não é? Independente da criança ser musicista ou não, né? Independente do caminho, da profissão que vai seguir,
aqueles conceitos precisam ficar sedimentados, não é? Sim. E vamos lá, vamos falar das competências, né? Vamos falar das competências gerais, né? Então, numa perspectiva de geral, né? A gente tem a competência do conhecimento, a competência do pensamento científico, crítico e criativo. Olha aí. Criativo. Vai, né? Vamos pensar. A competência do repertório cultural, a competência da comunicação. Olha só, gente, né? A competência da responsabilidade e cidadania, a competência da empatia e cooperação, do autoconhecimento e autocuidado, da argumentação, do trabalho e projeto de vida e da cultura digital. Então, eu falei as competências básicas, né, e gerais da nova BNCC. E quando a gente vê essas competências, a gente vai fazer agora um link com a educação musical, com a musicalização, com o ensino, aprendizagem da música. Tá? Como a Elaine falou, a gente hoje não chega para uma turma, para uma criança, para um aluno, como enxergando esse aluno como uma tábula rasa. Esse aluno já tem a sua bagagem. Ele pode ser um bebezinho de 1 mês. Ele já tem a sua mochilinha, né? Ele já tem a sua vivência, as músicas que escutou na gestação, como foi essa gestação, né? Semana que vem eu vou fazer uma live dia 18 da música e o bebê. E eu vou falar justamente sobre isso, né? Sobre essa capacidade do bebê interagir com a música, responder à música, né? Como em qualquer outra fase do desenvolvimento, qualquer faixa etária. Né? Nós respondemos aos estímulos musicais, ao fazer musical, e podemos, então, trazer o benefício da educação musical para as competências que não só são para um documento do governo, mas para a vida. Tá? Que aí eu queria fazer um adendo. Se você estava falando, né, todas as competências, aí eu penso assim, a gente tem que, como você disse antes se autoanalisar. Eu tenho desenvolvida em mim todas essas competências, porque tudo que passa pela gente, tudo que a gente vive, a gente sabe como o aluno vai receber. Então, se eu também não tenho essas competências desenvolvidas em mim, eu também não sei passar para o meu aluno. Porque o professor, às vezes, tem isso, né? Eu costumo falar isso. A escola, infelizmente, como instituição, às vezes não dá o respaldo que o professor precisa. Tanto para o emocional, para o afetivo mesmo, de você passar na sala da coordenadora e ela falar: nossa, eu ouvi eles tocando flauta, estava sensacional. Às vezes você só escuta assim: olha, não dá para diminuir o som porque está atrapalhando a aula de matemática. Então aí você fala assim: meu, eles estavam tocando lindamente, ninguém elogiou, né? Eu só levei então, bronca, assim, né? porque isso acontece, viu, Muito. gente? O conto de fadas ali já todo mundo desmoronou, puxa, né? Não é? Então, a gente acha que a gente também tem que ter a autoanálise, que você falou, e parar para pensar: isso está desenvolvido em mim? Não está? Então, eu vou procurar também eu me avaliar para saber o que eu tenho e o que eu posso passar para o meu aluno. É certo isso? Sim. O crescimento, né? O nosso crescimento enquanto pessoa, ele vai contribuir de uma maneira muito, muito latente no nosso crescimento, desenvolvimento como profissional, não é? Porque se acontece isso numa escola, né, de uma coordenadora, depois de uma aula de flauta fabulosa, ela me chama... Mas já acontece comigo, né, diminuiu o som, está atrapalhando. O que vai acontecer, né? A gente vai, se a gente não tiver esse preparo, a gente vai fazer como é que eu vou dizer? A gente vai se achar, né, inferior. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer?
A gente precisa entender do nosso trabalho, do valor do nosso trabalho para, né, a criança, para a escola, para aquele momento, né? E para nós mesmos. Não Sim. é a crítica do outro, né? Ou o outro não nos aplaudir que tem que nos frustrar, que tem que nos diminuir. Mas essa autoavaliação, primeiro, né? Primeiro a nossa autoavaliação. E aí a gente tem que ser muito honesto, porque se nós não formos professores pesquisadores, se a nossa aula não tiver, né, pautada no projeto pedagógico da escola, não é? Se nossa postura como profissional não for idônea, né, como é definido aí na competência, né, no significado da competência, Sim. nós não vamos ter moral para contra-argumentar uma crítica de uma coordenadora pelo volume das crianças cantando, tocando. Mas se eu tiver, né, e na minha essência, no meu DNA, na minha formação, não é? Esse transbordar de saber o quanto a minha disciplina acrescenta na vida do ser humano, aí sim, né? Eu vou ser um educador musical não só para minha turma de porta fechada, mas eu vou ser um educador musical da escola. Eu vou ser um educador musical da família. Olha só, é como aquela pedrinha no lago que vai, né, transbordando, crescendo, né? E é muito fascinante isso. Então, vamos lá, o conhecimento. Quando a gente traz a música, ela não é entretenimento. Eu tenho muita reserva com esse termo brincadeiras musicais. Eu sei que ele é usado com seriedade por vários profissionais que eu admiro, mas eu tenho muita reserva, porque a música na escola, principalmente na educação infantil, ela é tida como brincadeira, pura e simplesmente brincadeira. Mas, de acordo com a BNCC, das competências gerais, a música é área do conhecimento. A música é a área do conhecimento, não é? A música não está ali para preencher um momento, ela traz conhecimento, mexe com a cognição, não é? E muitas das sinapses, muitas das ligações que nós fazemos no nosso conhecimento geral, inclusive das outras disciplinas, vem de um estímulo, né, sonoro, musical, que nós podemos desenvolver, né, e motivar na aula de música. A aula de música precisa ser uma aula abrangente, uma aula feliz, uma aula que faça a criança se soltar, não é? Faça a criança... Porque não tem nada mais gostoso de ouvir assim, mas já acabou? Foi muito legal! É o melhor presente, não é? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo semana passada na creche. Na porta da creche tem uma tia que vende pipoca. Ela sai 4h40 e monta a barraquinha de pipoca dela na porta da creche. E eu estava esperando o Uber, fiquei ali comendo pipoca, né? Conversando com a tia Lu. E as crianças, estavam na hora da saída, e as crianças começaram a sair, os pais chamando, aquela coisa. E todo mundo assim me olhando, nossa, tia de música aqui fora, comendo pipoca, né? E aí, eu olhando aqueles olhares, a criança mostrando, né, quem era a tia de música, apontando para mim, né? E, de repente, um aluno veio com a mãe e falou, ele fala muito de você. Ele fala de você, ele canta as músicas, ele chega em casa querendo me contar os ritmos que ele fez e fala para eu repetir, né? Uma criança de 4 anos. Olha, e é ótimo, porque quando ele quer ensinar a mãe dele, ele tá aprendendo mais ainda, né? Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Mas olha o estímulo que ficou gravado lá. Agora, eu em casa sou a tia Mônica, né? Olha aí, né? Mamãe, senta aí que eu vou. Não, legal. Aí tava ele, né? Aí ele começou a fazer o ritmo com a boca que eu tinha ensinado lá na sala, né? E o pai, a mãe, não sei se era pai, mas a mãe estava certamente ali com ele, mais uma pessoa. E aí tava ali, e ele contando ali mesmo, junto comigo, né? E eu fiquei muito feliz. Daqui a pouco veio uma menina, a mãe esperando, e ela falando, mãe, sem me
ver. Essa não tinha me visto. Mãe, hoje teve aula de música, né? E ela falou, Olha. aí a mãe, é mesmo? O que você aprendeu? Ela começou a cantar a música que eu tinha ensinado. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Né? E eu que, né, geralmente eu vou de carro, nesse dia eu estava de Uber, eu pude ver a reação de duas crianças, né? Do retorno daquilo que eu tinha acabado de fazer. Então, aí, você tem né? uma sala grande, mas se 2 ficaram marcados, já é um presentão, né? Mas com certeza demais. outros ficaram também, aqui só teve oportunidade de ouvir 2. Sim. Né? Então, quando a gente fala do conhecimento, é valorizar esse conhecimento. Né? Quando a gente fala do Swanwick, por exemplo, né? que ele atrela o ensino da música, né? A teoria, a literatura, a história da música, né? A técnica. Né? Então, tudo isso tem uma interseção desses saberes, né? Que a gente não pode deixar solto. Sim. O educador musical, ele tem o papel de ligar esses fios, né? Entre tramas e fios. A gente ligar. Eu falei isso outro dia também numa live. A música é o elo que une todos os saberes que a gente precisa trazer para a aula, né? Não é? E aí a gente trabalha esse conhecimento de mundo, né? O mundo físico, social, cultural, digital. Porque a música está presente, né? Nas plataformas digitais, nos jogos eletrônicos, né? Nos instrumentos eletrônicos, bateria, teclado, né? No celular. A gente trazer essa tecnologia para o bem, né? Porque é possível. A gente trabalha. Tem gente que teve resistência agora no online, né? E falar, e graças a Deus vai voltar tudo. Gente, eu falo, a gente não pode esquecer que agora isso já chegou. E a gente não pode simplesmente jogar fora. A gente tem que trazer de forma, claro, pontual dentro da nossa aula, né? Não é também assim. Mas para eles verem que eles têm esses 2 mundos. Eu preciso viver, pegar, sentir, cheirar, apertar, amassar. Mas eu também posso ter uma interação digital. Sim, pode e deve, né? Porque é um caminho sem volta, é o que você falou. Não é? Não adianta a gente que não teve essa experiência quando foi aluno pequeno, a gente achar que eles estão perdendo alguma coisa por estarem vivendo esse momento. Esquece, isso é a história deles. Ninguém sente falta do que não teve. Né? Eles estão vivendo e achando o maior barato estarem vivendo isso, não é? Então, é a partir daí, né? Porque, isso não é do meu tempo. É assim, enquanto você está vivo, esse é o seu tempo. É o seu tempo. Então, vai aprender a mexer no computador, vai aprender a ligar um data show, vai aprender a né, fazer uma partitura num programa. Eu não sei quais são as suas limitações enquanto educador musical. Ninguém está pedindo para você ser bom em tudo, mas de você não ter essa barreira do conhecimento, dessa competência. Né? Porque tem gente que fala, né? Alunos... sou bom nisso mesmo, eu não vou dar. Não, de jeito nenhum. O coração do professor, do educador musical, ele precisa ser um coração ensinável. Uma mente ensinável, pronta a ensinar e sentar para ouvir a Mônica, para ouvir a Elaine, e a Mônica sentar para ouvir né, o outro. Por quê, gente? Nós não somos obrigados a dominar todas as técnicas, né? Nós não somos semideuses, mas nós temos que ter corações ensináveis, né? Capazes de, ora, estarmos à frente de um grupo fazendo uma palestra, ora, sentados e aprendendo, não é? Com quem Porque é sentado com eles em aula que a gente aprende muito também. Uau! Eles ensinam muito pra gente, seja a idade que for, porque aqui também, como escola de música, eu dou aula de instrumento, eu tenho até uma turma de vivências musicais, onde eu passo toda a parte teórica de forma prática. E às vezes, quando até postei aqui, né, no perfil, eu dei para eles montar, dei uma folha, né, uma folha colorida, 1, 2, 3, 4, para marcar o tempo do compasso quaternário.
dei cartelas de figuras musicais e pedi para eles montarem. Gente, quais figuras tem som curto e som longo? Eles colocaram as figuras que eles quiseram, então eu dei a castanhola para o som curto e uma barra sonora para o som longo. E aí eles foram executando, e aí você fala assim, eu na minha época estudei Pozzoli de cabo a rabo. Eu tô dando, mas era aquela coisa no livro, né? Tá. A gente estudou assim, o que foi Sim. bom, porque eu só sou o que eu sou porque eu passei por isso, né? Agora, dessa forma, hoje o mundo mudou e é muito, né, cheio de informações, então a gente também tem que mudar. Elas estavam fazendo Pozzoli e foi muito significativo. E no final do vídeo você escuta, muito legal, e eu, ainda bem. Né? Então, assim, isso é um presente, assim, né? Ouvir isso, né? A gente tem que ser e a gente aprende com eles, porque na hora dela formar os compassos, ela fez assim, mas, Pro, e se a gente fizer assim? Porque eu falei assim, tem 4, né? Então eu queria que elas colocassem uma figura para cada tempo, né? Aí ela falou assim para mim, mas se eu colocar uma mínima, então eu posso colocar no meio do retângulo? Eu falei, claro, porque ela compreende os 2 extremos. Aí eu falei, nossa, eu já deveria ter falado isso. Então, foi uma forma de aprendizagem para mim. Opa, então da próxima vez que eu for aplicar essa atividade, eu já tenho que trazer essa informação para eles. Então, o ensino é uma constância de aprendizado. Dinâmico, né? E Mônica, deixa eu só falar que a Daiane e a Daniele mandaram um recadinho pra gente. Que alegria, pensamentos bem relevantes. Obrigada por compartilhar. Obrigada a vocês de estarem aqui, Dai e Dani. Que delícia. Elas são umas fofas. Obrigada, Cris, estou super me identificando. Que bom, Cris. É isso que a gente quer levar, né, Mônica? É isso aí. Que a gente construa pensamentos, que a gente possa semear por aí onde você estiver, né? No Brasilzão, no mundo todo, né? E uma coisa assim nós somos professoras de sentar no chão com o aluno, né? Eu já sou aposentada da rede municipal de ensino, mas eu nunca quero deixar de dar aula, né? Porque essa coisa do sentar no chão, né, de estar junto, de dar aula, né, de ter o tete-a-tete ali com a criança, com o aluno, com a terceira idade, isso nos alimenta para produzir mais, né? Eu não quero ser aquela educadora de academia, né, de só escrever o livro, né, de acordo com a vivência que eu tive lá há 20 anos atrás. Não, enquanto tiver vida e saúde, né, eu quero estar na linha de frente, porque eu acho que vai ser muito mais genuíno. A gente está falando aqui de algo que a gente sabe que o professor e a professora estão vivendo hoje. Uma sala sem tomada, sem extensão, e faltou luz, e não tem instrumento, né? Quantas vezes... Uma vez eu estava dando aula para os pequenininhos aqui, faltou luz. Aí eles ficaram assim, eu tenho só uma luz de emergência, então ficou fraquinha, né? Aí eles ficaram assim, ó, e eu tenho uma caixa de lanterna, que às vezes eu faço duração curto e longo com lanterna, porque aí eu obrigo eles a ficarem em silêncio, né? Então, longo quando tem muita luz e curto, né? E aí eu tenho uma caixa de lanterna. Eu falei, peraí, gente, cada um vai pegar uma lanterna, a gente vai fazer uma história diferente. Eles já ficaram, né? Como assim? Porque eles ficaram assustados. Eles tinham 5, 6 anos. E aí eles ficaram assustados com o escuro, né? Tem gente que não liga e tem criança que tem medo do escuro, né? Aí eu já liguei a lanterna do celular para já ficar forte e já dei uma lanterninha para cada um. E a gente foi contar a história na parede, fazendo bichinho de mão, de qualquer forma que soubesse. Aí ficou uns 20 minutos. Voltou a luz. Quando voltou, eles falaram, Pro, apaga! Ninguém queria. Ninguém queria. Aí chegou em outra aula. Pro, a gente pode contar de novo? Porque aí o que eu fiz? Aí eles foram contando. Aí eu peguei o violão e fiquei fazendo só uma basezinha. Aí eles iam falando, eu ia meio que cantando o que eles estavam falando. Então foi assim, ó. Foi uma oportunidade de Deus, né? Porque eu não sabia que ia acabar a luz. De eu fazer um trabalho que eu não tinha pensado.
nunca pensei assim, nossa, peraí, eu vou um dia apagar a luz e fazer uma contação de histórias na parede. Depois desse dia, eu já coloquei isso nas minhas outras aulas, de propósito. Então, às vezes, a gente aprende com coisas inusitadas que acontecem, né? E a gente tem que falar também dessa questão da habilidade, do nosso planejamento ser intencional, mas também ser significativo. Porque criar memórias, né, nas crianças, eu tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer desse dia. E nem você. Tanto que nem eu nunca. Live, né? Então, assim, olha que coisa foi muito gostoso. Agora, se eu me proponho a trabalhar, né, a ter uma profissão que todo dia eu tenho que sair de casa, né? Pegar 7 horas da manhã, sair 7 horas da noite. E isso não faz sentido para mim. Não tem um momento da minha aula que eu falo, uau, né? Uau, gente, que máximo, sabe? Que eu próprio aplaudo o que eu planejei, o que eu fiz, né? Puxa, olha que coisa maravilhosa. A sua aula tem que ter um uau para você. Tem que ter uau para os seus alunos, né? E o que vier depois é lucro. Se a coordenadora, se a diretora, se o pai, né? Porque aquele momento ali é de seres humanos trocando, compartilhando a vida. Muito. Né? Então, às vezes, a gente passa mais tempo com os nossos alunos do que com os nossos filhos. E como isso é importante a gente ter no nosso ambiente de trabalho, né? Ou criar oportunidades de ter esse momento de maravilhamento, né? De encantamento com as coisas que a gente Esse foi um momento total de encantamento, né? Igual você falou, não estava programado, eu estava dando outra coisa. E na hora que eu vi eles com o olhinho arregalado, eu falei, não, peraí, o que eu tenho que fazer aqui? Rapidamente a gente tem... E isso vem da experiência também e de preparo, de resolução de problemas. Olha aí, é uma competência. De falar, peraí, então, gente, calma, nós vamos fazer uma aula muito... Eles não podiam ver que eu tava desesperada também. Não. Tipo, e agora o que eu vou fazer? Ali dentro tava. Mas eu já entrei, gente, mas que legal! Vamos fazer uma coisa diferente, quer ver? Aí eles já ficaram, né? Eu falei, eu tava com medo de alguém chorar, né? E aí já mudou a proposta e acabou sendo, de repente, né? Assim como ficou para mim uma memória afetiva, para eles também. E a gente acabou aprendendo e não ficando engessado, né, no plano. Que tem gente também que... E a gente também já passou por isso, né, Mônica? Sim. Tem gente que fala pra mim, nossa, mas hoje você fala assim como... Mas, gente, sua primeira live foi fácil? Não. Ou você tava... Meu Deus, hoje já tá... Olha, que delícia tá aqui. Eu quero ficar aqui a tarde inteira com você agora. E a gente vai aprendendo porque a gente vai desenvolvendo habilidades. Né? Primeira vez que você entrou na sala de aula, com certeza você falou, meu Deus, eu tenho 1 hora de aula, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, com essas habilidades que a gente vai desenvolvendo, informação, né? E informação, porque também tem gente que tem muita formação, não sei quantas faculdades e não sei o que, né? Faz, né? Mas não tem a prática, a vivência e informação. Claro que a gente tem que deixar tudo explicadinho. Claro que a formação tem grande importância aqui. Sim. Mas a gente não pode esquecer de estar sempre olhando o que está acontecendo ao redor do mundo, o que está acontecendo com aqueles alunos que estão perto de você. Hoje a gente tem que falar muito, e eu acho que deveria ser matéria obrigatória, ter uma matéria sobre emoções, trazer... Responsabilidade afetiva, né? Responsabilidade afetiva, essa questão de poder resolver, ter autonomia, né? A gente acaba tendo um mundo cheio de violência, coisas doidas por aí, e as mães, enquanto mães, e outras pessoas que cuidam daquela criança, às vezes acaba super protegendo. Então a gente fica nesse contraponto, né? Eu quero dar autonomia, mas a família não. Eu quero... Então o professor sempre tem que estar rebolando. Equilibrando, né? Acho que a grande palavra
para nós, né, quando a gente trabalha com a educação, é o equilíbrio, né? Sim. É o equilíbrio entre a criança e a família, na proposta que a gente tem. A gente viu muito isso no ensino online, né? Quando a Sim. gente teve que ter o aporte da família para nos ajudar na aula, né? Seja da mãe, ou da babá, ou da avó, de quem estava em casa com a criança, né? A gente tinha que ter esse suporte. Agora, a gente também tem que ser o equilíbrio, né? Entre esse momento histórico, passado, Sim. e o presente, né? Porque a gente também está fazendo essa ligação, essa transição. Não se engane, você que está aí na live, nós estamos fazendo a história da educação musical brasileira e mundial, né? Então, se você está na sala de aula, Olha a importância. você pode se sentir um Villa-Lobos, né? Um Suanic, né? Por que, gente, um Dalcroze? Porque essas pessoas que a gente ama, né? E que tem um legado para nós, o Suzuki, outro, eles trouxeram para nós vivências que eles experimentaram, né? Na sala de aula ou no seu ambiente. E hoje o bastão está com a gente. É importante a gente ter esse legado, né? E estar apropriado desse legado que veio atrás de nós, mas também sermos agentes, criadores, né? De novas tendências, de novas metodologias, da contextualização das metodologias. Não é? Será que tudo que o Suzuki fez lá atrás se aplica à criança de hoje? Como eu posso trabalhar contextualizando sem mexer na essência? Não é? Sim. Então, essa contextualização é da habilidade do professor, da professora. Né? Então, não adianta você dominar a teoria se você não adquire a expertise, a habilidade, né? De praticar, de colocar o seu tempero naquilo ali. Né? Essa palavra é sensacional, exatamente. Você pode aplicar. Eu amo Kodály, beleza. Então vamos lá. Eu vou lá pegar uma atividade e vou seguir a essência dele ali. Mas espera aí, eu acho que se fizer dessa forma, é aí que você tempera. É isso aí. Porque o plano de aula é frio. A letra é fria. Né? Se você escrever uma mensagem para mim no WhatsApp, Mônica, você poderia melhorar na próxima live? Eu posso entender aquilo e ficar tão magoada, né? Mas você, olhando no meu olho e falando comigo, Mônica, ó, eu gostei tanto da sua live, mas na live que vem, vamos fazer assim? Vamos falar disso? Eu vou olhar no seu olho, eu já amei essa live, já vamos marcar umas 10. Ai, linda, maravilhosa. Ai, não falei, gente, dica de mestre aqui, ó. Ela é mestre mesmo, e é mestre da vivência, e é mestre dessa riqueza, dessa sabedoria. A gente adquire sabedoria com a prática. Tem muita gente que fala para mim, Elaine, pelo amor de Deus, como você consegue? Eu não sou criativa. Criatividade é algo que é uma habilidade. Quanto mais você cria, que nem você falou, e coloca lá seu tempero, e mexe aqui, dá uma experimentadinha, você vai desenvolvendo, né? Então, e por isso que foi muito importante esse tema. A gente precisa desenvolver competências e habilidades para a vida do nosso aluno, mas na nossa também. Vida. Na nossa vida. E em primeiro lugar, na nossa vida. Porque senão você não consegue passar para o outro. Eu não posso amar o outro se eu não me amo. Eu não posso ensinar ao outro se eu não me proponho a estudar, a aprender, né? A olhar para mim. E olhar para mim com amor, com afeto. O afeto que eu dou para o outro, né? Às vezes a gente é muito carrasco de si mesmo. Né? E eu falo muito isso nas consultorias. Não é? Você olhar para a grama do vizinho, né? Olhar para a Elaine, cheia de criatividade, né? E falar, puxa vida, por que eu não sou assim? Né? Mas você tem habilidades, né? que desenvolvidas ou a desenvolver que a Elaine não tem. Né? Então, quando a gente fala que a gente tem que juntar esses fios, é que nós precisamos uns dos outros. Nos unir. Nos unir enquanto classe, enquanto professores, não é?
Isso aí tem a ver com a competência da responsabilidade e cidadania, né? Porque eu acho que quando a gente age coletivamente, quando a gente pensa no coletivo, que, né, aquilo que eu estou fazendo aqui nessa live tem uma responsabilidade para todos os educadores musicais. Eu estou aqui com você, mas a gente não está falando só, né, de nós duas. A gente está representando uma classe. A gente não sabe aonde vai essa live, não é? Então, quando a gente tem essa determinação, essa resiliência, esse exercício de empatia, o diálogo, né? Resolução de conflitos, cooperação, né? São qualidades que nós devemos desenvolver. Agora, a gente está falando aqui de competências e habilidades, mas existe na administração, né? E tem um livro muito, muito legal da Keila Araújo, uma amiga minha. Ela fala do conhecimento, da habilidade e das atitudes. Boa! Tá? Sim, então, olha lá. Dentro desse tripé, quem sabe para uma próxima live, né? Olha, me convidando, a gente já falar das atitudes. Você já é da casa. É só você falar, é hoje. Eu falei, é hoje. Da gente falar não só das competências, olha só, Sim. gente, com uma coisa muito mais abrangente. Competências, habilidades e atitudes. Porque a hora também de eu sair dessa coisa de só receber, né? De só saber fazer ou de saber criticar o que o outro faz, né? E botar minha mão na massa, botar minha cara também. Né? Porque a gente tem no mundo digital, o mundo digital aproximou a gente. E a gente tem diversos trabalhos por aí. O que para mim pode ser bom, para você pode ser ruim. O que para você pode ser bom, para mim pode ser ruim. Então, analisa, pesca para você o que você acha que está enquadrado com seus pensamentos e... É isso aí. Porque a gente até fica chateada de ouvir algumas coisas, até de postura ética de professores, que usam, por exemplo, eu vou usar uma música da Mônica, mas eu não vou colocar que é da Mônica. Sim. Isso é uma falta de ética entre nós. Sim. Eu posso ter uma música que você fala pra mim, Elaine, tá meio esquisita essa música. Tudo bem se você falar pra mim, não sabe, Elaine, nossa, você poderia... Nossa, Mônica, é verdade. Então, é igual você falou, é como aborda. Agora, se realmente você não gostou da minha música, ou eu não gostei da sua, ou não gostei... Tá bom, não faz parte da minha linha, tudo bem. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso. Eu falo muito isso também. Nós, enquanto professores, a gente tem que se unir. Não dá para fazer um trabalho, eu faço o meu, você faz o seu. Senão a gente não tava aqui, ó, dividindo. Não. E isso faz parte do desenvolvimento pessoal, porque a gente faz parte de um país de dimensões continentais. São Brasis. Né? Quando a gente fala da Base Nacional Comum Curricular, o nome já diz base. É uma base. É base. Quem está dentro da sua sala de aula é você. Quem vai lidar com o aluno com transtorno é você. Quem vai lidar com o aluno com deficiência cognitiva é você. Quem vai lidar com a sala equipada de música ou com a sala sem tomada é você. Então, a base ela vem para dar um chão, né, ao currículo, né, para a gente não sair por aí também, né? Fazendo qualquer coisa. Daqui a pouco ninguém precisa fazer faculdade mais, né? Vamos lá. Não, né? Por favor, tá? Então, nós vamos estudar, nós vamos ter uma base consistente para criar cidadãos que possam fazer esse país ser o que ele merece ser, né? Sim. E isso não acontece no macro. Eu estava escutando ontem, voltando no engarrafamento, que existem as pessoas e os eleitores, né? Então, assim, como é que os políticos vão enxergar a gente? Como pessoas ou como eleitores que vão votar e pronto, né? Então, nós precisamos criar essa consciência, né? Como diz aqui, né?
essa autonomia, a responsabilidade, né? O pensamento crítico, o pensamento científico nas nossas crianças, não para puxar sardinha para A e B, mas para que elas para saber analisar, né? Elas tenham a capacidade de exercitar a curiosidade, né? De desenvolver a sua intelectualidade, de utilizar as ciências com criticidade e criatividade, tá? E isso, gente, a gente está falando que para cada faixa etária é importante que a gente dê alimento sólido. Nada de dar papinha para o bebezinho. Dentro da faixa etária dele, ele precisa receber alimento consistente da música, conteúdo Exato. consistente para a faixa etária, para a fase do desenvolvimento dele. Não é? Não é porque a criança tem 3 anos que eu vou mandar ela pintar a clave de sol e, ó, fui embora. Não é isso. Né? A responsabilidade de dar à criança, né, o aprofundamento da área do conhecimento da inteligência musical é sua, né? Porque todo então, mundo tem essa inteligência. Nós temos 7 inteligências, são as inteligências múltiplas, e uma delas é a inteligência musical, que vai se desenvolver, lógico, assim como as outras, né? Não estamos aqui para falar das inteligências hoje, olha aí, outro tema para você voltar. Mas a inteligência musical está atrelada sempre às outras. Você pode trabalhar dentro da escola, vamos falar como interdisciplinariedade, usar a inteligência musical na interdisciplinariedade, cantando uma história, trabalhando a leitura, a coerência da construção de frases com outra língua, não um fenômeno, uma fase, ou um fenômeno dentro da ciência. Você pode usar a música para linkar o que você quiser. E as crianças, desde pequenininha, quando já são estimuladas a falar e a cantar, elas têm uma afinação natural. Sim. Então, isso depois, se ela quiser se tornar uma cantora, ela vai ter muito mais facilidade. Conhecer letras de música amplia o seu vocabulário, amplia a sua comunicação, sua linguagem, né? Sim. Falar sua corretamente. Corporal, né? Tudo, expressão. Porque às vezes eu brigo com os professores disso também, fala aí se você pega isso. O professor me chama e faz assim, o primeiro encontro. Minha aula, ela não é muito dinâmica. E os meus alunos perdem... Gente, eu tenho uma amiga que fala assim, Elaine, você fala com a sobrancelha. Eu já chego, gente, vocês nem acreditam, hoje a gente vai ter a sua entoação vocal, a sua expressão facial, a motricidade oral que você traz, a articulação na fala. Tudo isso a criança está observando, você não precisa mandar ela fazer, ela aprende por imitação. Pelo exemplo, então, né? Olha como a gente tem... Mas eu tinha que fazer um juramento antes de entrar na faculdade. Eu juro que serei... Adorei! Não é? Eu tenho plena consciência de que estou entrando num campo desconhecido, mas doarei todo o meu ser para melhorar, porque a gente descobre isso só depois, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram pedagogia e dizem, pelo amor de Deus, eu não aguento a sala de aula. Né? E aí vai mandar a gente, né, que está na sala de aula, né? Gente, mas olha, o mais gostoso de tudo é saber que a gente tem pessoas como você aí também trabalhando para modificar essa educação, para trazer o que for melhor. A gente, na verdade, não pode modificar, a gente tem que ir transformando, né? A nossa vida é uma inteira transformação. O que eu era há 5 anos atrás, eu sou a mesma pessoa, a nossa essência é a mesma. Mas a gente tem que transformar nossos saberes, nossas vivências, para sempre estar melhor,
né? E a educação hoje está precisando de uma transformação, uma chacoalhada, né? Igual você falou, não dá para a gente fazer o macro, mas o micro tá aqui, ó. Essa troca deliciosa que foi ter você aqui. A Cris aqui também comentou informações riquíssimas. Cris, muito obrigada de estar aqui. Obrigado, top. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Tô amando. A Simões Atla, ela é demais. Sempre nos ensina tanto. Ela é demais, obrigada, gente. Eu falei para vocês não perderem. Mas a gente vai deixar a live salva. Ela vai ficar lá nos nossos destaques. Dica de mestre, inaugurando aqui. Fiquei muito feliz. Mônica, realmente você tem uma sabedoria acumulada que, gente, quem não conhece a Mônica, por favor. Ela tem um trabalho sensacional com o Musicalizando com Alegria, né? Vai ela ser fez presencial projeto... também ano que vem. Isso, vai ser presencial e online, né? A gente vai fazer já 11 de junho de 2022, já salva a data, né? Elaine é uma das nossas preletoras, né, oficiais, e a gente vai ter assim o grato presente de voltar, né, depois de tanto tempo, talvez não com tanta gente, mas já fazendo presencial, graças a Deus. E guarde na agenda, 11 de junho de 2022, o ENCA, Encontro Musicalizando com Alegria, né? Todo mundo sensacional. Para quem não conhece, a Mônica convida diversos educadores musicais. É um evento, assim, ó, imperdível. Já põe na data, na agenda mesmo, vocês compram uma passagem de avião para o Rio. Quem estiver perto, vai de carro. E já deixa na agenda. Porque realmente é uma troca, tá, gente? Eu pude conhecer a Mônica de perto, já acompanhava o seu trabalho, claro, mas a gente se conheceu em 2019, né? Quando a gente foi com a Arte Melodia Shop participar do ENC. Então, lá, além de ter as palestras de educadores musicais maravilhosos, a Mônica também promove essa interação e apoia, né, o trabalho de materiais educativos, livros, instrumentos musicais. Os materiais dela que são sensacionais, vai lá no perfil dela para conhecer. Não é porque você está aqui, não, porque eu sempre indico seus materiais. E é muito gostoso. É sensacional, mesmo, né? É tão gostoso que chegou a hora da gente ir embora, a gente nem queria ir embora. Mas tinha, porque só é um dia, né? Quem sabe, né? Um dia esse evento ganha outro dia, um final de semana inteiro, né? Nossa, então, meu sonho. Ó, é muito delicioso. E além disso, do contato com essas pessoas, é uma paz estar ali. E a gente precisa estar em paz para receber conhecimento, para dividir. Eu amo também dar aula online. Eu já dava aula online antes de toda essa loucura aí. Mas olha só, a Mônica associando, vai ser presencial e online, o digital chegou para ficar. Então, quem não tiver possibilidade de estar lá juntinho com a gente, que vai ser uma delícia estar pertinho de novo, né? Mas a gente pode ficar pertinho pela telinha sem problema nenhum. É isso aí. E obrigada por você, junto, né? E obrigada por você ter essa iniciativa, viu? Porque realmente é enriquecedor conhecer pessoas novas, pessoas que falam assim, eu te conheço na telinha. Nossa, é tão gostoso de tirar foto, né? É muito gostoso, é muito gostoso. Obrigada por esse presente que você fez pra gente, viu? Muito obrigada. E tive o prazer, então, de ser convidada para ser uma preletora o ano que vem. Né? Fiquei muito feliz. Um diferencial, assim, para mim é uma referência no nosso tempo aqui, porque sem demagogia, porque a construção de recursos didáticos para qualquer disciplina, mas para a nossa área é fundamental para o aprendizado, né? E é uma forma de nós ensinarmos música, né? E aprendermos música de uma forma tão prazerosa, tão inesquecível, leve, né? Nós não podemos deixar de lado essa ferramenta poderosa, né? Que são os recursos didáticos na nossa experiência, né? Cotidiana, tá?
Então, Que assim, bom. eu uso muito, sou muito fã também. É bom isso, né? A gente ter essa rede de amigos que nos abençoam tanto, né? Com seus talentos, com seus dons. Isso é maravilhoso. Eu tenho que ir, que eu tenho médico. Né? Tá Então, todo mundo aqui bora desesperado. terminar essa live que a gente foi maravilhosa. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Vai ficar salva. Assiste depois de novo, anota tudo que a gente falou, para e repensa a sua prática e compartilha com seus amigos para a gente aumentar essa rede e a gente se unir plantando nossa sementinha. Mônica, você não sabe como eu tô feliz de ter tido você aqui, viu? Fala suas redes sociais. Musicalizando com Alegria, né? E o meu site é o www.coropos.com. Tá? Eu vou deixar os arrobinhas dela na descrição do vídeo para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? Obrigada, Mônica. Maravilhosa. Gente. Obrigada, Elaine. Obrigada eu. Fiquei muito, muito feliz. Nossa fotinha oficial. E aí, gente? Obrigada, gente. Bom dia, Mônica. Bons compromissos. Minha amiga. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.